Olá pessoal, iniciando nossa aula de engenharia de software, unidade 9, segunda aula. Bom, vou falar hoje sobre engenharia reversa. Fiz uma introdução superficial na aula anterior, comentei alguns pontos, e aqui a gente vai fazer um aprofundamento maior, porque é uma técnica muito interessante, é uma técnica que vale a pena todo engenheiro de software conhecer com nível de profundidade maior. A engenharia reversa, ela tem como objetivo pegar algo que está num baixo nível, ou seja, no nível de código-fonte, e levar para um nível de abstração mais alto. O que é esse nível de abstração mais alto? É eu pegar com base no código-fonte, eu poder criar, por exemplo, um diagrama de atividades, um diagrama de classe, em determinadas situações o diagrama de caso de uso. Então aquilo que era um código-fonte, eu gero um projeto. É fazer o inverso, né? Que geralmente a gente sai do projeto, vai para o código-fonte. A engenharia reversa não, eu saio do código-fonte e vou para o projeto. Então vamos discutir um pouco sobre isso. Apresento na tela aí para vocês o processo de engenharia reversa. Então ele começa com um código-fonte ruim, né? Que a gente vai aplicar a engenharia reversa em código-fonte ruim. Código-fonte bom não precisa aplicar. E aí a gente tem com base no código-fonte, que vai passar por uma refinação, um refinamento, né, melhor dizendo, a gente vai tentar abstrair três partes, basicamente. Processamento, interface e banco de dados. Processamento, interface e banco de dados. Nesses três itens, a gente pode aplicar engenharia reversa, que isso aí depois vai possibilitar que o meu software saia refinado. Por que são esses três itens, pessoal? Porque é o que compõe um sistema, que compõe um software. Eu tenho a lógica, que é o processamento, eu tenho a interface, que é que o usuário vê, e tenho o meu banco de dados, que é onde os dados são armazenados. Então, a engenharia reversa vai ser aplicada nesses três itens aí. A engenharia reversa dos dados, do banco de dados, geralmente é a primeira a ser feita. Por que isso? Que com base nos dados, na forma como os dados estão armazenados, eu entender esses dados, eu consigo dali abstrair para a minha interface com o usuário. Por exemplo, eu identifiquei lá que eu tenho uma classe funcionário. Então, para eu identificar que com base nessa classe funcionário eu vou precisar de um formulário para cadastro de funcionários, é muito mais simples do que eu tentar fazer o contrário. Então, sempre saio dos dados que estão armazenados, da composição deles, quais são as classes, quais são os atributos, e depois eu posso partir para a interface. Tendo a interface e o código, eu consigo pensar tendo a interface e o banco de dados, eu consigo pensar no código. Então, numa estrutura de banco de dados, né, nós temos a estrutura interna e a estrutura do banco de dados como um todo. Então eu começo identificando classes, né? Ou se eu estiver analisando o meu código, eu identifico as instâncias dessas classes, ou seja, os objetos. Eu sei que dali eu tenho alguma coisa que precisa ser armazenado. Então, com base nessas classes ou objetos, eu identifico os atributos que compõem cada um deles, para que eu possa ir montando o meu diagrama de classe, eu sair de um nível de abstração menor e para o maior. Bom, aí a gente tem uma sequência de passos que nós podemos seguir, né? Primeiro, criar um modelo de objetos inicial. O que é esse modelo de objetos? Uma lista de todos os objetos que o código-fonte manipula. Porque ali, provavelmente, desses objetos eu vou conseguir abstrair todas as minhas classes. Então, lista todos os objetos que estão no código. Determinar chaves candidatas. O que são as chaves candidatas? Aquelas possíveis chaves primárias
que vão compor cada uma das minhas classes que eu vou identificar. Porque a ideia minha é jogar essas classes, esses objetos, essas classes, depois colocar num sistema gerenciador de banco de dados objeto relacional. Refinar as classes provisórias. Então eu fiz um levantamento grande desses objetos, que vão ser as minhas classes, os atributos, eu faço um refinamento para saber o que realmente deve ser utilizado. Defino generalizações, ou seja, eu tenho lá objeto João, objeto Maria, objeto fulano. Isso é passível de ser generalizado numa classe pessoa. Então eu posso ter um objeto que é uma empresa, isso aí eu tenho que pensar na forma de generalização. Ou seja, eu estou abstraindo, estou saindo de um nível mais baixo, indo para um nível mais alto para observar como que o meu código funciona, como que é a estrutura do meu código. Descobrir as associações. Associações são os relacionamentos entre as classes. Então, se eu identifico classe funcionário, classe cliente e classe vendas, provavelmente essas classes estão associadas. Então, eu já defino ali associações. E, por fim, realizo o mapeamento do banco de dados, que aí é montar o meu diagrama de classe, depois eu posso montar o meu modelo conceitual, gerar o modelo lógico, modelo físico e colocar dentro do meu SGBD. Ok? Então, é um caminho bastante lógico, né? Mas só que a gente tem que pensar do fim para o começo, né? A gente vai pensar de uma forma invertida, porque eu já tenho o código, agora eu tenho que pensar em voltar para o meu projeto. Então, feita essa etapa da estrutura do banco de dados, a engenharia reversa da estrutura do banco de dados, a gente passa para a interface de usuário. Aí a gente define 3 questões básicas. Quais são as ações básicas? O que são ações básicas? Teclas, cliques de mouse que a interface deve processar. O que a interface com o usuário ela deve utilizar? Ela deve fornecer o clique num botão, a seleção de alguma coisa. Eu defino primeiro essas funcionalidades, é aquilo que a interação com o usuário. Depois, qual é a descrição compacta da resposta comportamental do sistema para essas ações? Ou seja, como que o sistema vai responder quando o usuário clica num determinado botão de uma determinada funcionalidade? Isso eu consigo ver pelo código, porque eu consigo saber os métodos que o meu software tem. Com base nos métodos eu consigo ter essa associação aí. E o que significa substituição, né? Ou que conceito é equivalente a determinadas funcionalidades? Ou seja, eu posso substituir uma funcionalidade por outra. O que pode ser excluído e o que pode ser mantido? Lembre-se que a ideia aqui é refinar. Eu estou fazendo uma reengenharia para melhorar. Então, muitas interfaces, à medida do tempo, vão criando novos menus, vão criando novas funcionalidades e depois essas funcionalidades ficam obsoletas. Então, aqui é o momento em que eu verifico, isso é realmente viável ter? Isso aqui eu posso jogar fora, eu posso desconsiderar? Então, é na interface que eu vou definir, porque eu já elimino isso do código. Se eu não tenho interface, eu não preciso ter código. A ideia é que, com base nessa reengenharia, eu gere uma interface completamente nova. Essa interface completamente nova, ela vai ser abstraída, obviamente, da nova estrutura de banco de dados, porque eu não posso fazer uma estrutura de banco de dados sendo que a interface é outra, elas têm que conversar entre elas, aí eu faço uma associação, interface, estrutura de banco de dados, porque na estrutura
do banco de dados, eu posso ter mudanças também, eu posso ter uma reengenharia ali, eu posso ter atributos que foram desconsiderados. Então eu tenho que associar uma com a outra. Bom, aí eu apresento para vocês aí alguns softwares de mercado, né? Alguns são livres, são gratuitos, outros são pagos. Então olha só, o Imagix 4D, ele traz uma ferramenta de engenharia reversa que permite o entendimento de softwares desenvolvidos em C e C++. Aí o Understand, ele faz análise em diversos tipos de linguagem, né? Ada, Fortran, C++, C Sharp, etc. E alguns desses softwares você consegue utilizar recursos parciais, outros você utiliza dependendo do tamanho do código que você passa, mas a ideia de todo software de engenharia de reversa é fazer isso que eu comentei aqui com vocês. É abstrair o código e tentar gerar algo num nível mais alto. Então, ele pode te apresentar ali, tenta montar para você o diagrama de classe, que é a primeira etapa, né, estruturar o banco de dados e tentar estruturar a interface com o usuário. Ele vai agilizar esse processo para você. Mas o papel do engenheiro de software vai ser sempre essencial para verificar se isso realmente está coerente. Bom, pessoal, então, para essa aula era isso. A gente finaliza aí a nossa unidade 9 do Guia de Estudos. Espero que tenha sido um conteúdo interessante, bacana para vocês. Um grande abraço, até mais.